Você já sofreu uma grande decepção acreditando em alguém que você confiava? O que leva uma pessoa a mentir mesmo para aqueles que mais amam? Nesse vídeo eu vou explorar as razões psicológicas que levam as pessoas a mentir. Vamos desvendar os mistérios da mente humana e eu vou revelar alguns segredos que pode fazer você mudar a forma como você encara a verdade e a mentira. Fique comigo e descubra como o nosso cérebro funciona quando nós escolhemos mentir. Mas por que as pessoas mentem? Será que dá para saber quando uma pessoa está mentindo? Primeiro eu vou trazer aqui para vocês algumas razões pelas quais as pessoas mentem e depois eu vou trazer sinais que podem aí identificar que alguém está mentindo para você. Eu já vou deixar muito claro que não é para vocês saírem por aí fazendo avaliações com as pessoas. Ah, se fulano está fazendo isso, então é porque está mentindo. Não, pessoal. São sinais que, somados a outras coisas, ao contexto, vocês podem usar aí a intuição de vocês e ligando uma coisinha na outra para perceber se a pessoa realmente está mentindo para vocês. Então não é aquela coisa de 8 ou 80, tá? Se a pessoa está fazendo isso, então é certeza que ela está mentindo. Ah, mentirosa é um mentiroso. Não, vamos com calma. São apenas sinais para que vocês fiquem espertos e não caiam em mentiras com tanta facilidade. Vamos lá. Então, uma primeira razão pela qual uma pessoa pode mentir seria por proteção e autopreservação. Então, muitas pessoas mentem para evitar as consequências negativas de alguma coisa, para se proteger de consequências negativas. E se vocês observarem, as crianças fazem isso. Então, desde criança, nós utilizamos da mentira com essa finalidade de nos proteger de alguma coisa ou de autopreservação. A criança, ela acaba contando aí pequenas mentiras para se proteger ou para tentar fugir, se prevenir aí de alguma punição, por exemplo. Então você pode perceber aí que a criança inventa histórias, conta uma historinha ali, uma mentira, para se preservar, para fugir de uma possível punição. E tem estudos científicos que mostram que numa situação de ameaça, o nosso cérebro entra num estado que nós chamamos de luta e fuga. Então a mentira, ela pode surgir aí como uma estratégia para evitar um perigo percebido. Uma outra razão para as pessoas usarem a mentira são os ganhos pessoais. Então, uma pessoa pode mentir motivada pelo desejo de obter alguma vantagem, seja essa vantagem financeira, social ou emocional. Então, quando o nosso cérebro identifica uma oportunidade de ganho, o nosso sistema de recompensa ele é ativado e aí vai liberar dopamina, o que incentiva a comportamentos que podem levar a esse ganho, como por exemplo, a mentira. Mas, meus queridos, também existe outra razão para as pessoas mentirem, e essa razão é a preservação da autoimagem. As pessoas mentem para preservar uma imagem positiva de si mesma ou para serem aceitas socialmente. Pois é, meus queridos, a necessidade de aceitação, de validação, ela é profunda e ela é influenciada pelas estruturas neurais associadas à empatia e ao reconhecimento social, como as amígdalas, que não são as amígdalas, aqui são as amígdalas que ficam aqui no nosso cérebro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde ela fica no seu cerebrinho, certo? E o nosso córtex pré-frontal, que está aqui. Eu vou mostrar também aqui para vocês uma fotinho, para vocês identificarem onde está o seu córtex pré-frontal. E antes de eu trazer mais duas razões pelas quais as pessoas mentem, e logo na sequência já começar a mostrar para vocês os sinais das pessoas mentirosas, se inscreve aqui no canal, pare de mentir, não minta, você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like no vídeo porque ele tá muito bom. E aqui nos comentários do vídeo você pode deixar a sua sugestão, se você gostou ou não, o que você acha que pode melhorar aqui, porque eu vou ver a pergunta ou a sugestão, ou pode deixar pergunta também, claro, e aí eu vou ver a pergunta ou a sugestão de todos vocês e vou responder a todos vocês. Vamos continuar.
A pressão social e as expectativas também podem ser razões pelas quais as pessoas utilizam a mentira. Então, em um ambiente onde existe uma pressão para que você cumpra, para que você atenda determinadas expectativas, você pode acabar utilizando a mentira como uma ferramenta para não desapontar uma outra pessoa ou para conseguir se encaixar, se inserir em algum grupo. Então, a conformidade social, ela pode ser um grande motivador. E estudos da neurociência já mostraram que o nosso cérebro, ele sente um certo desconforto quando há um conflito entre um comportamento real e o comportamento esperado. E uma última razão que eu separei aqui para vocês é o comportamento habitualizado, ou seja, mentir pode se tornar um hábito. A pessoa pode repetir muitas vezes esse comportamento de mentir e isso se tornar um hábito. Tenho certeza que vocês vão se lembrar de alguém, porque isso é bem comum da gente ver. Uma pessoa que acaba mentindo muitas vezes pequenas mentiras, ela acaba tornando isso um hábito. E aí ela vai constantemente contar aí as suas mentiras. Porque, pessoal, é assim, qualquer comportamento repetido vai reforçar circuitos neurais específicos. E isso torna a mentira uma resposta quase que automática a certas situações. Pega na mentira, pega na mentira, corta o rabo dela, pisa em cima, bate nela, pega na mentira. Desculpa, gente. Me empolguei, lembrei aqui da Sandy Júnior. Sempre fui fã. Vamos falar dos sinais, então, que eu sei que você tá aí até com um papelzinho, uma canetinha na mão, só para anotar os sinais para depois ficar ali, ó. Aquele ali tá mentindo. Agora eu sei, eu vi aqui, ó. Doutora Paula, neuropsicóloga, falou isso aqui, ó. Eu vi. Então vamos lá, o primeiro sinal que eu trago aqui para você é que a pessoa, ela é mais prolixa. Então, ela é aquele tipo de pessoa que tende a falar mais, ela vai criando mais contexto para a fala dela. Então, ela cria uma narrativa para tentar dar um grau de realidade para aquela fala dela. Então, ela se explica demais, ela fala demais, ela conta demais. Ela é uma pessoa mais prolixa. O segundo sinal é a complexidade. Geralmente, a pessoa que está mentindo, ela vai acrescentar muitas coisas na fala, na história dela. Sabe aquela coisa que você fala assim, gente, nossa, que história cabeluda é essa? Sabe aquela coisa que parece aqueles filmes, tipo filme de ação, que tudo vai acontecendo em 24 horas. Ó, lembrei do Jack Bauer. Tô lembrando de um monte de coisa hoje, né? Que um monte de coisa vai acontecendo em pouco tempo e você fica, nossa, gente, que história é essa? Então, na verdade, a pessoa, ela usa muitos elementos que causam confusão e imprecisão. E para que você fique por dentro e saiba muito mais de comportamento humano, eu deixarei vídeos relacionados aqui no card e também indicação de outros vídeos aqui do canal na descrição desse vídeo aqui. E vamos continuar porque tem mais sinais para vocês aprenderem a identificar. Outro sinal é a fala em terceira pessoa. Porque assim, pessoal, a incongruência, ela acaba machucando o nosso senso moral. Mas, Paula, as pessoas que mentem têm senso moral? Sim, as pessoas que usam a mentira, elas também têm o senso moral. Então, essa incongruência, ela acaba aí dando uma machucada, uma cutucada no nosso senso moral. Então, a nossa mente, ela sempre busca uma coerência interna. Por isso que a pessoa que está utilizando a mentira como uma ferramenta, ela acaba utilizando pronomes na terceira pessoa. Eles, o mundo, os outros, ele, ela, entendeu? Ou seja, ela fala de elementos externos a ela, porque assim ela não se compromete. Se vocês perceberem, a pessoa convicta, ela traz a história para si. Eu fiz, eu contei, eu falei, porque ela está convicta, ela traz para perto, ela traz para si. Enquanto que uma pessoa que está utilizando a mentira, geralmente se distancia, então ela vai utilizar ele, os outros, o mundo, as coisas, entendeu? E daí eu já entro no próximo sinal, que é esse distanciamento do discurso. Então é sempre
o outro, a família, o sistema, o trabalho, o chefe, a pessoa, ela nunca implica responsabilidade para si mesma. Responsabilidade é sempre do outro. Ela coloca a história que ela está contando sempre bem distante da sua autorresponsabilidade. Um outro sinal são os fatos distantes. Então, geralmente, a pessoa que está mentindo, ela coloca os fatos distante dela e de forma genérica. Então, é aquela pessoa que ela vai falando sobre outros assuntos, ela vai saindo muito daquele tema, daquele assunto que, na verdade, seria fundamental ela falar. Então, ela distancia os fatos e utiliza aí coisas genéricas, entendeu? E eu tenho mais 2 sinais para falar para vocês, mas eu me lembrei de avisá-los que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link da minha comunidade Transformando Vidas. A comunidade ela é 100% gratuita, vocês têm que apenas adquirir o meu e-book, que o conteúdo dele está todo aqui, eu sempre deixo o conteúdo dele aqui para vocês. Ele é super acessível e desde o momento que você adquire o e-book, você já está dentro da comunidade e lá você vai ter assim um suporte 100%, eu tô lá todos os dias respondendo perguntas, toda semana tem videoaulas novas sobre diversos assuntos diferentes e também aqui na descrição eu deixo links de sugestões de leituras sempre referente ao tema do vídeo. Então o próximo sinal é o nariz vermelho. Então sabe essa história do Pinóquio que tinha o nariz grande? Então, ela de certo modo tem a ver porque o que acontece? Quando a pessoa está mentindo, as extremidades dela costumam ficar avermelhadas de uma forma sutil, claro. Por quê? Porque a pessoa, no momento que ela está contando a mentira, ela fica mais ansiosa. Um bom mentiroso até consegue disfarçar um pouco isso, mas geralmente a pessoa fica aí um pouco mais ansiosa, mais aflita. Então, por exemplo, o nariz fica mais avermelhadinho, então por isso essa história do nariz grande. E o outro sinal é a pessoa se esforçar muito para ela ser incrível. Sabe aquele excesso de detalhes na história para tornar a história mais vívida possível? Então, o mentiroso, ele tende a fazer isso para tornar a história incrível, para ele ser incrível no que ele tá falando, sabe? Então, ele é muito detalhista na história dele. Parece que enquanto o mentiroso tá contando a história, você tá vendo, você tá vivendo a história que ele tá contando. E a pessoa, ela é meticulosa, ela está focando em fazer você acreditar no que ela está falando. Gente, é claro que tem pessoas que têm uma oratória super boa, que sabe contar bem uma história, que fala bem, e ela não tá mentindo. Então, por isso que eu falei para vocês, tudo que eu trouxe aqui de sinais, são indícios de que uma pessoa pode estar mentindo. Para que vocês fiquem atentos, esses sinais somados a outras coisas, a um histórico, a outros comportamentos. Então, não saiam por aí sendo tão radicais, falando, vi aqui, ó, a Paula disse que se a pessoa faz isso é porque tá mentindo. Não é assim. São sinais. Eu gosto de reforçar isso muitas e muitas vezes porque eu gosto de ter esse cuidado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão voltar e começar a anotar todos esses sinais aqui. Lembra de deixar o seu comentário, pode deixar a sua sugestão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!